Então, rapaziada, tudo bem? Danilo Magela mais uma vez por aqui, da página Magela Scout, para trazer mais uma análise pós-jogo para vocês, dessa vez da partida entre Internacional 1, Clube do Remo também 1, uma partida em que o Remo tinha ali muito claro e muito evidente ali um setor do campo que poderia explorar muito bem desde o início da partida, desde os primeiros minutos, e só foi se atentar para esse detalhe após os ajustes feitos pelo seu treinador durante um intervalo de jogo. E mesmo assim só conseguiu um empate já no final da partida através de uma bola parada. A gente já vai para os lances agora para a gente observar em que momento isso aconteceu. Bora lá. Então, rapaziada, já estamos aqui com os lances, né? A gente vai observar, eu separei esse lance aqui logo no início do jogo, 1 minuto de jogo apenas, para a gente observar aí a organização defensiva do time do Internacional, que geralmente se defende dessa forma aqui, né? No 5-2-3, ali na frente Carboneiro, Alan Patrick e o Bernabé fazem essa primeira pressão, né? Aqui atrás deles ficam esses dois volantes, né? Nesse caso foi o Bruno Henrique e o Vidiagra, e os 5 defensores lá, né? E obviamente que quando a gente observa para essa estrutura defensiva, lógico, a gente logo consegue notar onde é que está a deficiência numérica da equipe do Internacional. E estava exatamente nesse setor aqui de meio de campo, né? Só com esses dois homens, ou seja, ganhar as costas dessa primeira pressão para exercer uma vantagem numérica nesse setor do campo iria ser essencial para o Remo conseguir ter efetividade nas suas ações ofensivas. Só que o grande problema é que alguns jogadores acabaram não tendo essa leitura tática correta. Olha como o Leonel Pico vai baixar, sair dessa zona onde o Remo tinha essa vantagem numérica e para baixar, para receber essa bola dos zagueiros, isso sem necessidade, porque tanto Alan Patrick, quanto o Bernabé, quanto o próprio Carboneiro, eles não estavam fazendo uma pressão tão forte assim na saída de bola, no início da construção remista, quando a bola estava com os zagueiros. Então, e aí, o que acontecia? Fazia com que outros jogadores que estavam ocupando outras zonas mais importantes para a equipe conseguir entrar no último terço, como por exemplo o Jajá, precisava ocupar esse espaço aqui descoberto, que era um espaço que estava sendo oferecido para a equipe remista, né? Vocês estão observando que o Jajá baixando nesse espaço entre linhas, que era para ser um espaço ocupado pelo Pico, e o time acaba perdendo em profundidade, né? Vocês observam aí que ele vai precisar recuar a bola, o Remo vai tentar essa construção aqui de novo, né? Mais uma vez, ó, a gente vai observar nesse lance aqui, é interessante observar essa expressão aqui gestual do Zé Ivaldo pedindo para o Leonel Pico, então para o Zé Wellington, para eles encontrarem, para eles virarem uma linha de passe nas costas aí desses dois homens aqui, né? Ou entre esses dois homens, né? Tanto o Carboneiro quanto o Alan Patrick. Mas mais uma vez a gente vai ver, pelo menos aqui nesse momento, o Pico saindo dessa zona, olha só, baixando para receber essa bola no pé sem liberdade. E aí, galera, vem também uma questão que a gente precisa levar em consideração. Tem uma questão que é de característica, né? O Leonel Pico, no meu entendimento, não é um jogador que não é um segundo volante. Ele tá sendo colocado nessa função, mas para mim ele é muito mais um primeiro volante, né? Ou seja, a posição do Zé Wellington. E quando ele é colocado a jogar como segundo volante, um segundo volante ele precisa saber jogar no espaço entre linhas, em especial nas costas da primeira pressão e à frente da segunda linha de marcação adversária, ele precisa ter essa noção. E é o que não acontece com ele. Aqui, por exemplo, mais uma vez a gente vê o Zé Wellington agora. Olha. O Remo aqui está numa construção em que só o Alan Patrick está aqui nessa marcação e está muito distante do Thiago, então não tinha necessidade do Remo buscar um outro jogador nesse setor para auxiliar nessa saída de bola que não estava sofrendo nenhum tipo de pressão, né? Então você perde um jogador que é para estar nessa zona do campo mais importante, o time força ainda a bola longa, acaba perdendo e gerando aí uma transição ofensiva, né? Vocês vão observar a diferença que quando o Zé Wellington já ocupa, aí sim, né? Ocupa essa zona do campo, né? Olha como ele gera dúvida nesse volante aqui do Internacional que fica sem saber, né? Se salta nele na pressão
ou se defende aqui o espaço às costas para o Marcelinho não receber essa bola. E foi uma das poucas vezes que o Remo conseguiu conectar bem seus passes ali por dentro do bloco de marcação, tanto é que conseguiu chegar ali no último terço através desse cruzamento. E aí vem o segundo tempo e os ajustes necessários com os jogadores das características necessárias para explorar esse jogo interior, né? Para explorar esse jogo por dentro. Entra o Vitor Bueno para auxiliar, para se aproximar, né, e se associar muito mais aí com esses dois homens, né, o Zé Ricardo e o Zé Wellison. E repare quando eles estão mais próximos, aí sim, olha, a segunda linha, junto com a primeira linha do Internacional, já fixa um pouco mais aqui nessa zona do campo. E aí sim libera espaço nos corredores laterais, né, que poderiam também ser bem explorados pelos laterais do Remo, que nesse jogo era o Pikachu e o Marlon, né? Aqui, inclusive, o time até consegue uma finalização. Olha só, 8 minutos do primeiro tempo. Esse aqui é um outro lance do primeiro tempo que eu queria também chamar a atenção de vocês para a gente observar mais uma vez. Olha como o Remo força o jogo por fora, quando na verdade o jogo estava pedindo muito mais uma construção remista por dentro. Olha como aqui está o 3 contra 2, muito bem evidente, né? E aí o Pikachu opta por tentar o jogo por fora aqui, na dobradinha aqui pela direita com o Marcelinho. Aí sim, a gente volta para o segundo tempo, olha, 9 minutos de jogo, o Remo mais uma vez, olha, aí sim, o Zé Ricardo, parece que foi uma orientação bem clara do Condé no intervalo de jogo, né? Não baixem, permaneçam aí nessa zona do campo. E aqui a gente mais uma vez vai observar, aqui olha só, o 3 contra 2, assim o Remo conseguiu ter mais posse de bola no segundo tempo, conseguiu conectar melhor seus passes, né? E aí sim liberava espaço para os corredores laterais, ou seja, faltou um pouco mais nessa zona do campo, aí sim faltou um pouco mais de individualidade do lateral, de uma ultrapassagem para para o time conseguir abrir espaço e conseguir entrar na área adversária, na área do Internacional com uma melhor eficiência, né? Mais uma vez a gente vai observar, olha só, o Zé Wellison ganhando as costas da primeira pressão, dessa vez o Vitor Bueno prefere optar por baixar, mas aí olha só como eles estão muito próximos, aqui está o Zé Ricardo, aqui está o Zé Wellison, aqui está o Galeano, como eles estão muito próximos, fixando esse bloco defensivo do Internacional por dentro, e olha a liberdade que o Marlon tem aqui pelo setor esquerdo, né? Ele atuando aqui como ala esquerda do Remo nessa partida. Olha, novamente a equipe consegue entrar no último terço, só faltou um capricho maior. Então foi dessa forma, galera, que o Remo conseguiu ter mais volume de jogo no segundo tempo, conseguiu criar um pouco mais as oportunidades e até que no final foi recompensado com aquele golaço do Vitor Bueno de falta, arrancando o empate no último lance, literalmente no último lance da partida. Se você gostou dessa análise tática, curta, compartilhe, encaminhe aí para os seus colegas remistas e, claro, não esqueça de me seguir aqui também no canal. Até mais!